Quase na metade da década de 30, Ari Barroso lançou o samba Foi Ela, pela voz de Francisco Alves. O sucesso foi tamanho que a Gazeta de Notícias publicou um comentário apontando o fato de que se Chico Alves já não fosse um cantor consagrado, teria sido com esse samba sua consagração. O Rei da Voz, inclusive, afirmou que Foi Ela se tratava de um dos sambas mais bonitos de Ari Barroso. Porém, essa música se viu envolta em polêmica quando foi acusada de obra de plágio. Também veio a amargar o segundo lugar no concurso de músicas carnavalescas em 1935, embora Foi Ela tenha se perpetuado desde então na cultura brasileira. Inspirou uma revista teatral, apareceu no cinema e foi referenciada por diversos outros artistas, de Ataúfo Alves a Sérgio Sampaio e Sérgio Ricardo, onde também citaram o violão quebrado mencionado em Foi Ela. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora vamos acompanhar a história e o legado desse icônico samba de Ari Barroso. Partiu vinheta. Ari Barroso nasceu na cidade de Ubá em 1903. Com apenas 7 anos, perdeu a mãe por causa da tuberculose. Somente 2 meses após a partida da mãe, Ari também perdeu seu pai, pela mesma enfermidade. Nesse início de vida tão difícil, encontrou amparo em outros familiares, a exemplo de sua tia, que viria ensinar o menino a tocar piano. Nos anos 20, Ari se mudou para o Rio de Janeiro depois que passou no vestibular da Faculdade de Direito. Dentro de 2 anos, viu suas economias secarem e passou a trabalhar como pianista de cinema na época dos filmes mudos. Foi por essa época em que conheceu pelos teatros da Praça Tiradentes o cantor Francisco Alves, e descreveu esse tempo como quando Ari Barroso vivia modestamente, trajando calças remendadas e ternos surrados, e despertava pouca atenção das pessoas em geral, exceto quando ele começava a tocar piano, causando assim admiração mesmo entre músicos já conhecidos, como Luiz Peixoto e Freire Júnior, que comentavam entre si: esse rapazinho vai longe. Em 1930, Ari foi vencedor no concurso de marchinhas da Casa Edson, alcançando destaque no mercado de discos, com os versos que caíram no gosto popular. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. O cantor oficial do concurso foi Francisco Alves, que também foi um intérprete desse disco. Cerca de 4 anos mais tarde, Ari aproveitaria a sonoridade desse título para lançar o samba Foi Ela, gravação a qual, preciso mencionar, foi um alinhamento de astros da música brasileira, letra de Ari Barroso, interpretação de Francisco Alves, coro composto por Aracide Almeida e Orlando Silva, regidos pelo maestro Pixinguinha. Dito isso, vamos ao samba. Quem quebrou meu violão de estimação foi ela. Esse primeiro verso arrecadou todo um legado na música brasileira, além de ter sido citado pela imprensa da época quando o samba ficou em segundo lugar, como uma crítica a esse fato. Mais de 30 anos depois, reapareceu a metáfora da mágoa como um violão que foi quebrado. No samba Você Passa, Eu Acho Graça, de Ataúfo Alves, que felizmente trouxe Clara Nunes para o lado do samba. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Na década seguinte, ganharia menção em uma canção homônima de Sérgio Sampaio. Quem jogou meu violão de estimação pela janela. Enquanto nos anos 90, o cantor Sérgio Ricardo escreveu um livro chamado Quem Quebrou Meu Violão, onde se inspirou na letra de Ari Barroso para mencionar um episódio ocorrido em 67, no Festival de Música da TV Record, quando quebrou seu violão e lançou sobre a plateia. Essa reação de Sérgio ocorreu em função das vaias, que eram comuns em festivais, mas naquele caso estavam muito acima do tom, além do descontentamento do artista com os rumos da política nacional, desde o golpe militar de 64 e da escalada da censura sobre suas músicas. Quem fez o meu coração seu barracão foi ela. Barracão foi um termo muito utilizado para se referir às casas humildes das comunidades e foi tema recorrente em muitos sambas ao longo da história. No caso, foi empregado como uma metáfora para um coração onde até então a figura amada habitava. Foi Ela parece ter inspirado mais de uma vez o repertório do sambista Ataúfo Alves, pois desde 42 podemos encontrar referências a esse samba de Ari, como foi o caso da composição Sim, Foi Ela, de Ataúfo Alves. Foi ela, foi ela.
O samba se viu envolto por uma polêmica acusação de plágio, conforme alguns compositores identificaram semelhanças com o tango argentino. E depois me abandonou, minha casa se desforrou. Entre esses artistas estava Custódio Mesquita, compositor rival de Ari Barroso, com quem vivia uma inimizade velada. Tudo teria começado quando chegou aos ouvidos de Custódio que Ari o acusava de ter plagiado uma música sua, o que respondeu: se eu tivesse que plagiar Ari Barroso, plagiaria o original, não iria plagiar o plagiário. Ari roubou inteirinho um tango para fazer Foi Ela. Custódio chegou até mesmo a fazer uma paródia de Foi Ela, chamada de Foi Ele. Quem me fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. O jornalista Sérgio Cabral apontou que a acusação sobre Foi Ela se tratou de um exagero, embora tenha mencionado que, mesmo após muitos anos, Ari ainda era confrontado por essa acusação, conforme ocorreu em um programa televisivo em 59. Ari Barroso não escondeu a inspiração no tango Munhequita, de Francisco Lomuto, que conheceu ainda garoto, em Ubá, através da primeira vitrola portátil que encontrou em sua vida. Ele contou ter aproveitado os primeiros 8 compassos dessa música que o havia marcado para compor Foi Ela, modificando o tom da melodia. Ari nunca negou essa inspiração e disse que não houve intenção alguma de plágio, mas de colocar sua característica pessoal em uma música de suas lembranças. Ainda em 35, o compositor Oswaldo Santiago saiu em defesa de Ari Barroso em uma coluna intitulada A Decadência do Plágio, onde discutiu sobre o contexto musical da época, quando muitos compositores foram acusados de plágio por se inspirarem em músicas mais antigas e também algumas estrangeiras. Como também ocorreu a outros compositores como Gilbert Carvalho e Lamartine Babo. Já trouxemos outra polêmica desse tipo quando contamos a história da marcha A Jardineira, em outro vídeo. Santiago ponderava que, a menos que se tratassem de cópias grosseiras do início ao fim da melodia e da letra, as acusações de plágio seriam incriminação inócua e fora de época. Em todo caso, até mesmo o compositor argentino do tango Munhequita foi um dos reclamantes, acusando o uso de 16 compassos e afirmando que Ari Barroso apenas mudou o andamento do ritmo. Foi um sonho que findou, um romance que acabou. Mas ao vermos que no final de 35, Ari Barroso, Francisco Alves e Pixinguinha lançaram um samba Sem Ela, reeditando o tema musical de Foi Ela. E ainda Ari lançou em 56 a última versão, Nem Ela, cantada por ele mesmo. Francisco Alves já havia falecido à época. Podemos assim concluir que a polêmica não teve maiores efeitos. Esse samba também ganhou nova referência na composição de Carlos Imperial, Foi Ele, que Clara Nunes gravou no fim da década de 60, homenageando Ataúfo Alves, que havia partido meses antes. Foi ele quem me deu a mão, foi ele. Ari Barroso e Chico Alves também interpretaram Foi Ela em 35, no filme Alô, Alô Brasil, que se encontra indisponível, mas pude rastrear pela imprensa que a cena se iniciava com Ari Barroso ao piano e o acompanhamento era continuado por Francisco Alves ao violão. Afinal, ele também era conhecido como Chico Viola. Ainda vale mencionar que a vida imita a arte, como dizem. Após a trágica partida de Francisco Alves em 52, 2 episódios que lembram a letra de Foi Ela aconteceram. Pois conforme Chico Alves interpretou o trecho Quem finge gostar de mim até o fim, foi ela. Dona Perpétua, ex-mulher de Chico Alves que preferiu seguir no cabaré, mesmo após casados, de tal modo que Chico entendeu que ela o havia abandonado? Já detalhamos esse caso no vídeo sobre o Rei da Voz. Mas em resumo, décadas após a separação e com o sucesso chegando a Chico Alves, Perpétua reapareceu, com um casal de filhos adolescentes querendo atribuí-los ao cantor. Mas ela se saiu derrotada na justiça, quando atestada a falsidade de suas alegações. Essa senhora reapareceu novamente após o falecimento de Chico Alves e conseguiu o direito a todo o espólio do artista, pois o casamento não havia sido desfeito legalmente. Por fim, outra ironia foi o que ocorreu com o túmulo de Francisco Alves, pois lá havia um violão de bronze que ficava diante do busto do cantor, mas que foi arrancado, assim como diversas estátuas de bronze que foram erguidas pela cidade do Rio de Janeiro em homenagem a seus artistas, roubadas possivelmente para serem derretidas. E nesse caso, ainda vem a lembrar o primeiro verso de Foi Ela.
Quem quebrou meu violão de estimação foi ela.